540 milhões de reais. R$ 500 bilhão. E o trecho mais sensível do arco metropolitano, aquele que por anos ficou cercado de debate técnico, ambiental e político, reaparece de repente com uma promessa que para muita gente soa como alívio. Agora vai. Se você sentiu isso, é normal. Só que existe uma regra fria na infraestrutura pública. O que define se uma obra vira realidade não é o anúncio, é a engrenagem por trás do anúncio. E quando a engrenagem envolve trecho sensível, área de proteção e mananciais, a diferença entre vai sair e vai travar pode estar escondida em detalhes que quase ninguém exige ver. Hoje eu vou te mostrar essa engrenagem do jeito mais claro possível, sem torcer contra e sem aplaudir antes da hora. Porque o objetivo aqui é simples: tirar você do papel de plateia e colocar você no papel de fiscal. Primeiro, os fatos. O governo de Pernambuco confirmou a construção do trecho norte do arco metropolitano, orçado em R$ 540 milhões, com recursos federais. Esse trecho norte vai ligar as BRs 408 e 232 e permitir a continuidade da rodovia até Goiânia, na zona da Mata Norte. O anúncio foi feito pela governadora Raquel Lira durante uma assembleia extraordinária da AMUP, depois de tratativas com o ministro dos Transportes, Renan Filho. Segundo a governadora, o projeto está pronto há cerca de um ano e equipes do DER e do DENIT se reuniram no Recife no mesmo dia do anúncio para discutir detalhes finais da execução e o cronograma da obra, com previsão de início ainda este ano. Agora vem o ponto que faz esse caso ser diferente. O trecho norte concentra as maiores discussões técnicas e ambientais do arco. O traçado original previa a passagem pela APA Aldeia Beribibe, uma das áreas mais importantes de remanescentes de Mata Atlântica na região metropolitana do Recife, responsável também pela proteção de mananciais que abastecem municípios como Camaragibe, Abreu e Lima e Paulista. Essa condição levou à necessidade de revisões no projeto e a um processo mais longo de articulação entre Estado, governo federal e órgãos ambientais. O governo diz que ajustes em análise buscam reduzir impactos ambientais e viabilizar a obra dentro das exigências legais, mantendo o papel estratégico do arco como alternativa ao tráfego pesado que hoje cruza áreas urbanas da região metropolitana. Se você entendeu isso, você já percebeu a tensão central. É um anúncio grande, num trecho difícil, com dinheiro federal e execução estadual, e com a própria admissão de que há ajustes em análise, por causa de impactos ambientais. E aqui começa a parte que quase ninguém faz, mas que muda o jogo: traduzir as palavras que parecem sólidas, mas na prática podem ser elásticas. A primeira palavra é pronto. Quando alguém diz o projeto está pronto, isso pode significar muitas coisas. Pode significar que existe um desenho, pode significar que houve uma revisão, pode significar que dá para discutir, pode significar que está organizado o suficiente para apresentar em reunião. Mas pronto para executar é outra categoria, principalmente em trecho sensível. Pronto para executar exige travas, exige rito, exige sequência, exige marcos, exige responsabilidades distribuídas, exige um caminho crítico que não aceita atalho. Então a pergunta correta não é: o projeto existe? A pergunta correta é: pronto em qual camada? A segunda palavra elástica é início. Início pode ser edital, pode ser assinatura, pode ser canteiro, pode ser placa, pode ser mobilização, pode ser serviço preliminar. E tudo isso pode acontecer sem que a obra avance no que interessa de verdade: quilômetro funcional, capaz de mudar o fluxo de carga e aliviar corredores urbanos. Por isso a pergunta certa é: início de quê? A terceira palavra é ajustes. Ajustes em análise significam variável viva, e variável viva é inimiga de cronograma. Pode ser ajuste de traçado, de solução técnica, de mitigação, de condicionantes. O nome pouco importa, o efeito importa. Variável viva cobra conta depois, em prazo, em custo e muitas vezes em conflito. Agora, antes que você pense que isso é só ceticismo, eu vou colocar esse anúncio ao lado do trecho sul do arco, porque isso ajuda a entender por que o norte é um campo minado. Enquanto o norte está em fase de definição final, o trecho sul já saiu do papel. A primeira etapa começou em dezembro de 2026, ligando a BR-232, em Moreno, à BR-101, no Cabo de Agostinho. O investimento é de R$ 632 milhões, com recursos do programa PE na Estrada.
Esse lote tem 25,32 quilômetros e foi considerado o mais simples do ponto de vista ambiental, o que permitiu o início mais rápido. As obras começaram simultaneamente a partir das duas extremidades da rodovia, com frentes de trabalho avançando até se encontrarem no trecho central. A empresa responsável já iniciou a montagem do canteiro e o projeto prevê pista dupla, canteiro central, acostamento, além de viadutos, pontes, uma passarela e retornos. O que isso ensina? Uma coisa simples: quando o trecho é menos sensível, o caminho anda com mais facilidade. Quando o trecho é sensível, o caminho exige mais travas. E o norte é o trecho sensível por definição. Ele encosta em proteção ambiental e em mananciais, e isso muda completamente o jogo do licenciamento e da execução. Agora, aqui vem uma pergunta que qualquer cidadão faria se pudesse congelar a sala por 3 segundos e obrigar todo mundo a responder com clareza. O que mudou de fato para que o trecho mais sensível do arco reapareça com 540 milhões e promessa de início, se ainda existe a própria admissão de que há ajustes em análise? Essa pergunta não é ataque, é auditoria. E ela fica ainda mais forte quando você olha para a cronologia do próprio anúncio. Projeto pronto há 1 ano e no mesmo dia do anúncio, reunião DER e DENIT para detalhes finais e cronograma. Isso pode ser alinhamento final verdadeiro, pode ser que o último obstáculo caiu, pode ser que finalmente encontraram um caminho viável. Mas também pode significar outra coisa, mais comum do que a gente gostaria. O anúncio sai primeiro e o caminho crítico é empurrado depois para caber na expectativa. Quando isso acontece em obra simples, dá para administrar. Quando isso acontece em obra sensível, o risco cresce, porque o rito não se dobra à pressa com facilidade. Ele até pode avançar, mas exige etapas, justificativas e condicionantes. E quando essas etapas não estão claras para o público, o cidadão só descobre onde estava o obstáculo quando o obstáculo vira manchete de atraso. Agora vamos iluminar o corredor com método. Pensa no trecho norte como uma corrida de revezamento. O bastão passa por mãos diferentes: Estado, União, órgãos ambientais, DER, DENIT. Isso pode ser excelente quando existe coordenação, pode ser terrível quando vira jogo de empurra. E a única forma de evitar o jogo de empurra é transparência com responsabilidade definida. Porque recursos federais não são uma nuvem. Dinheiro público tem instrumento, tem rito, tem fluxo. E obra grande sem fluxo no ritmo do canteiro vira canteiro caro e parado. Equipamento parado custa caro, equipe parada custa caro. E quando o dinheiro não chega na hora certa, começa um ciclo que muita gente não entende, mas que se repete: pleitos, reequilíbrios e aditivos. Não é teoria, é mecânica. Então a pergunta que protege você é: de que forma esse recurso federal vai chegar e sustentar a execução? Qual é o instrumento e qual é o fluxo? Agora volta para o ponto ambiental, porque é aí que o norte ganha o título de mais polêmico. O traçado original previa passagem pela APA Aldeia Beribibe, e isso exigiu revisões e articulação com órgãos ambientais. Ou seja, existe uma equação técnica e legal aqui, e essa equação não obedece discurso, ela obedece rito. E aqui é importante dizer algo com clareza: o debate não pode ser infantil, do tipo ambientalista contra progresso. O debate real é engenharia com governança contra improviso com narrativa. Existem soluções técnicas para reduzir impacto, existem medidas mitigadoras, existem condicionantes, mas isso só existe de verdade quando está escrito, licenciado e fiscalizado. Sem isso, o cidadão vira refém da névoa, e é na névoa que mora o problema. Agora eu vou te dar um retrato simples que você pode levar para qualquer obra grande a partir de hoje. Quando um governo anuncia a obra com 3 palavras elásticas: projeto pronto, início este ano, ajustes em análise, você não reage com aplauso nem com raiva. Você reage com 3 perguntas objetivas. Primeira: pronto em qual camada? O que está publicado para provar? Segunda: início do quê? Qual marco administrativo define esse início e qual sequência vem depois? Terceira: ajustes de quê? O que muda, por quê e como isso afeta prazo e custo? Se essas 3 perguntas não forem respondidas com clareza pública, a chance de o anúncio virar promessa com prazo elástico aumenta. Agora, a partir daqui, a história começa a se encaixar de um jeito que muita gente não vê. O trecho norte não reaparece sozinho. Ele reaparece porque existe um arranjo, e arranjo é composto por peças. Existem 4 peças que decidem se 540 milhões viram obra de verdade ou viram uma novela cara. E o que quase ninguém faz é exigir essas 4 peças com clareza.
Vamos a elas. Primeira peça: traçado final e explicação dos ajustes. Segunda peça: licenciamento e condicionantes. Terceira peça: recurso federal com instrumento e fluxo. Quarta peça: contratação, cronograma real e matriz de risco. A reunião DER e DNIT para detalhes finais e cronograma mostra que existe desenho em construção. Ótimo, só que cronograma real não é frase. Cronograma real é marco verificável e matriz de risco define quem paga quando variável estoura. Em obra sensível, risco mal distribuído vira aditivo, atraso e disputa. É assim que o sistema se defende quando a incerteza não foi tratada na origem. Pronto, agora você tem o núcleo. E agora vem a parte que transforma esse assunto em ferramenta. Como fiscalizar isso sem depender de opinião? Você fiscaliza com perguntas que exigem resposta pública. E quando a resposta não aparece, você sabe em qual peça o problema está. Então aqui vai o checklist que separa destravamento real de promessa longa. Se você quiser guardar uma coisa deste vídeo, guarda isso. 1. Qual é o traçado final em discussão e qual alternativa está sendo trabalhada para reduzir impactos em relação ao traçado original? Segunda, em que fase está o rito de licenciamento e quais condicionantes já são conhecidas? Terceira, o que exatamente significa ajustes em análise? Ajuste de traçado, de solução técnica, de mitigação. Quarta, existe estimativa e plano para desapropriações e interferências? Quinta, qual será o modelo de contratação e o critério de seleção? Sexta, o valor estimado cobre o que em termos de escopo e qual o nível de detalhamento do orçamento? Sétima, qual é o cronograma real com marcos verificáveis, especialmente no começo, para você saber se início este ano é movimento real ou só sinal? Oitava, qual instrumento formal sustenta o recurso federal e qual o fluxo esperado para sustentar o ritmo do canteiro? Nona, qual matriz de risco vai impedir que a variável viva vire aditivo sem fim? Décima, haverá transparência contínua do avanço físico-financeiro, com medições, justificativas e aditivos publicados. Agora eu vou traduzir isso em linguagem de rua para ficar impossível de esquecer. Se não dá para acompanhar, dá para dar errado. Transparência não é luxo, é trava. E por que isso importa na vida real? Porque o arco não é um símbolo, ele é uma promessa de mudança logística. O governo e o DER destacam que o arco cria rotas alternativas para tráfego de cargas, reduz tempo de deslocamento e melhora escoamento de produção industrial, especialmente em direção ao porto de Suape. Também se fala em retirar tráfego pesado de corredores urbanos saturados, criando ligação mais direta entre interior e litoral sul. Isso é plausível e, se bem executado, pode ser transformador. Mas plausível não basta, porque uma obra pode fazer sentido e ainda assim falhar na execução. E uma obra pode até andar em foto e ainda assim não virar benefício no tempo certo. Por isso, a pergunta que precisa estar na sua cabeça é: quando isso vira funcional? Qual é o marco que muda o tráfego? Qual é o ponto em que o caminhão deixa de atravessar o corredor saturado e passa a usar a alternativa? Sem marcos, você compra narrativa, e narrativa sem fiscalização vira conta. Agora, observa a forma como esse anúncio foi colocado. Cifra grande, trecho polêmico, palco municipalista, tratativa direta com o ministro, promessa de início. Isso cria um efeito psicológico forte, sensação de destravamento. E esse efeito pode ser verdadeiro se as peças estiverem travadas, mas pode ser só efeito se as peças estiverem nebulosas. É por isso que a postura certa não é comemorar nem cancelar, é exigir clareza. Exigir clareza é simples: pedir publicação, pedir marcos, pedir transparência. E aqui entra o papel da sociedade. O que não é cobrado vira opcional, o que é cobrado vira prioridade. Então eu quero transformar isso em ação prática do jeito mais objetivo possível. Primeiro, escreve nos comentários destrava ou promessa e a sua cidade. Eu quero ver onde essa obra pesa na vida real. Segundo, escolhe um número de 1 a 5 e comenta. Cada número representa o tipo de clareza que você quer ver primeiro. Traçado final e explicação dos ajustes, rito de licenciamento e condicionantes com status e prazos, instrumento do recurso federal e cronograma de fluxo, modelo de contratação, cronograma com marcos e matriz de risco,
painel público com avanço físico-financeiro, medições e aditivos. Isso cria mapa de cobrança, e mapa de cobrança vira pressão. Porque no fim é assim que a verdade aparece. Não é na frase, é no documento. Não é no anúncio, é na medição. 540 milhões não podem ser notícia de um dia. 540 milhões precisam virar entrega rastreável. Se o trecho norte realmente destravar com traçado claro, rito respeitado, recurso com fluxo e execução transparente, Pernambuco ganha uma mudança logística relevante. A região metropolitana ganha alívio, o estado ganha eficiência de rota. Mas se ficar só no anúncio com palavras elásticas, pronto, início, ajustes, aí não é destravamento, é narrativa. E narrativa, quando não é fiscalizada, vira conta. Então, eu encerro com uma pergunta que vale para esta obra e para qualquer outra. O que já está público, travado e verificável e o que ainda está na névoa? Porque é na névoa que mora o problema. Se você quiser acompanhar esse assunto com lupa, se inscreve no canal e ativa o sino. Aqui a gente não aceita promessa como entrega. Aqui a gente transforma anúncio em checklist e checklist vira cobrança. Agora eu volto à pergunta do começo para você responder com consciência. Isso é destrava ou promessa? Comenta com a sua cidade, escolhe o número do documento que você quer ver primeiro e compartilha com alguém que vive reclamando do trânsito e da logística como se isso fosse destino. Não é destino, é gestão. E gestão sem fiscalização vira hábito. No fim, a verdade aparece do jeito mais simples. Não é no discurso, é na entrega.